Sim, presidente. Pois não. Senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, a Câmara dos Deputados retoma um assunto que ela tratou há 3 anos atrás e ficou incompleto. Por que ficou incompleto? Porque o governo, naquele momento, depois de ter sido derrotado na tentativa de se recriar o imposto do cheque, a CPMF, a pretexto de financiar a saúde do país, foi derrotado no Congresso Nacional, não pela oposição ou por aqueles que discordavam de novamente recriar o imposto do cheque, mas foi derrotado pela vontade da sociedade brasileira, que não queria, obviamente, mais esse tipo de tributo, que é regressivo, que é nocivo, sobretudo para as pessoas que menos podem, as pessoas mais pobres, que acabam pagando o imposto quando andam de ônibus, quando vão comprar as coisas no supermercado, quando vão fazer as tarefas mais comezinhas do dia a dia, da sobrevivência de cada uma das famílias brasileiras. E o governo, naquele momento, impediu, porque queria que esse imposto fosse recriado e queria derrotar esse destaque que nós estamos agora a votar, que é o destaque que tira do texto o imposto da contribuição social da saúde, que tira a base de cálculo e impede, portanto, que ele seja cobrado. Nós vamos votar não, retirando isso do texto e impedindo que esse novo imposto seja criado. Mas nós temos responsabilidades com o financiamento da saúde brasileira. Hoje, inclusive, por iniciativa do presidente Marco Maia, houve uma reunião dos líderes, dos governadores do nosso país, para discutirmos quais são as alternativas que é possível lançar mão para que nós possamos, sem criar novos impostos, melhorar a qualidade dos investimentos e dos recursos na saúde pública. Vejam que o Constituinte de 1988 teve a visão social, por força da pressão da sociedade, de criar um dos sistemas de saúde mais próximos de uma justiça social que qualquer país do mundo possa ter tido a oportunidade de fazê-lo. O nosso Sistema Único de Saúde, ele financia gratuitamente, universalmente, sem custos, universal para todos, toda a ação de saúde, da vacinação até o transplante. E, obviamente, que isso custa dinheiro, isso demanda investimentos. O Fundo Nacional de Saúde é financiado pelos 3 entes da federação, pela União, pelos estados e pelos municípios. Os municípios colocam 15% das suas receitas obrigatoriamente na saúde. Os estados, 12%. E o governo federal não havia criado ou recebido nenhuma definição a não ser a variação do crescimento da economia no ano anterior. Hoje, o governador do Mato Grosso deu uma boa sugestão. Aliás, sugestão que já foi feita pelo governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, que é alterar a base de cálculo, o indexador que cobra dos estados brasileiros o custo financeiro da rolagem das suas dívidas. Hoje, os estados brasileiros, os 26 estados e o Distrito Federal, rola a sua dívida com a União, pagando o indexador 13%, 11% em cima, mais o IGP. A sugestão é trazer esse indexador para o indexador mais adequado à realidade, depois do controle financeiro, depois da estabilidade da nossa moeda, bem diferente do cenário de 8, 10, 12 anos atrás, aonde o Brasil ainda estava por conquistar a sua estabilidade econômica. E a ideia colocada pelo governador é mudar o indexador, mudar para um indexador menos oneroso para os estados, e a diferença que os estados colocariam para financiar
o custo da sua rolagem da dívida, os estados se comprometem, por força de lei e determinação pactuada, de colocar exclusivamente na saúde. É mais uma sugestão, uma ideia criativa, que vai além das nossas cobranças deste parlamento. E quais são as nossas cobranças? Governar, senhoras e senhores, é escolher qual brasileiro ou brasileira que está aqui nesse plenário, representando a sua população, que não gostaria de oferecer melhores serviços à sua população. O governo até acredito que também gostaria, mas o governo escolhe mal. O governo, ele prioriza mal. Vejam que de janeiro a agosto desse ano, o aumento dos gastos correntes da máquina pública ficou a mais, além do que custou o ano passado, 58 bilhões de reais. Isso é uma CPMF meia da última que nós tivemos de 40 e poucos milhões em 2007. Na outra ponta, o governo aumentou a carga tributária, duplicou o IOF. Em 2009, o IOF arrecadou 20 bilhões. Esse ano, o IOF arrecadará 32 bilhões, 12 bilhões de reais a mais. Além disso, o governo arrecadou 13,9% a mais do previsto de janeiro a agosto desse ano. Portanto, se há numa ponta mais recursos disponíveis que não estavam previstos pelo aumento da arrecadação, numa outra ponta o governo é perdulário, porque a dona de casa, o cidadão comum, as pessoas do povo, sabem que se aperta no final do mês as suas contas, ele apaga a luz, ele fecha a torneira, ele faz um gasto menor, ele evita de comprar uma calça, um sapato, um tênis, passa isso lá para frente. O governo não, o governo manda a conta para o contribuinte e ainda não faz a sua economia. Portanto, presidente, nós vamos votar não nesse destaque, retirando do texto a criação desse novo imposto. Estamos apontando aqui uma série de alternativas para garantir o financiamento de mais recursos para a saúde, sem mandar a conta para o bolso do contribuinte, sem penalizar e sacrificar ainda mais o cidadão e a cidadã brasileira, e num discurso e num diálogo franco, democrático e republicano. Não venham aqui os representantes do governo criticar a oposição ou dizer que a oposição não está apontando as alternativas para que nós possamos fazer esses benefícios e melhorar a saúde pública do nosso país. Portanto, não a criação do novo imposto, e sim a aprovação da regulamentação da emenda 29 para garantir mais recursos à saúde do nosso país. Muito obrigado.